5 melhores tratamentos para quem tem dor lombar crônica. Eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo você ainda não achou a cura para dor lombar e já fez vários exames, já fez várias consultas, já investiu uma grana enorme em uma série de tratamentos, pacote daqui, sessão de lá, fisioterapia daqui, tratamento invasivo e não cura. E eu quero te explicar aqui quais seriam os 5 melhores, ou pelo menos eu vou tentar elucidar os mais comuns tratamentos, vocês vão ver que vão passar dos 5, que são os melhores tratamentos para dor lombar crônica. Vou pontuar para vocês, na minha opinião, na literatura, tudo aquilo que é eficaz para resolver dor lombar. Mas antes você vai ter que entender a real causa da sua dor lombar, porque é óbvio, se você não sabe a causa, você não sabe o tratamento. Se você não sabe qual é o mecanismo que ela se originou, você não sabe o mecanismo de conduta de tratamento, tá bom? Então fica até o final que você vai entender toda a causa, você vai aprender também dicas práticas para resolver isso em casa, para tentar melhorar dentro da sua casa e as soluções mais eficazes do mercado. Tá bom? Se você é novo por aqui, se você não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta especialista em osteopatia e também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Tá? Há mais de 10 anos eu ajudo as pessoas a libertar a dor e o sofrimento que elas têm, focando na real causa primária. Entenda que todo mundo tem uma causa para dor. Não são 10 causas, é uma causa para dor e fatores que agravam, que pioram, que complementam aquele quadro doloroso e que também são importantes tratar. Se você quer saber mais sobre dor, exercício e lesão, acompanhe o canal se inscrevendo aqui no botãozinho aqui embaixo. Já dá o joinha para indicar o vídeo e compartilha com a família. Indo bem direto ao ponto, pessoal, tentando não delongar muito aqui o vídeo, vocês têm que entender que uma coisa é a dor, a manifestação do desequilíbrio. Então, quando um corpo ele está equilibrado, quando ele está compensado, porque isso é importante entender, ó, tem gente que tem disfunções no corpo e não tem dor. Por quê? Aquelas disfunções são estratégias que o corpo fez para equilibrar o problema que essa pessoa tem, entendeu? Vamos dar um exemplo bastante assim amplo para vocês entenderem, bastante amplo, né? Uma pessoa que está, por exemplo, com diabetes, a pessoa que está com uma glicemia de 200, 300, ela já não está equilibrada, entendeu? Mas antes do corpo chegar numa glicemia de 200, 300, ele já tinha um certo nível de açúcar no sangue, já estava liberando mais insulina que o habitual, então ele já tinha uma disfunção. Mas estava compensando isso guardando esse excedente de energia nos adipócitos, ou seja, a pessoa está ficando gordinha, né? É só um exemplo assim, para vocês entenderem. Então, tem gente que tem dor e existe uma manifestação do desequilíbrio. Então tá lá o desequilíbrio bem nítido, a dor tá ali, a lesão tá ali, tá tudo visível. E tem gente que não tem dor nenhuma, mas tem os desequilíbrios compensados de uma forma normal, o corpo não manifesta sofrimento. Então a dor ela é um sinal de que algo está errado, de que algo está desequilibrado, que o corpo perdeu a alostasia, o equilíbrio dinâmico das funções e que precisa ser visto. A dor também é um mecanismo para travar alguns movimentos, alguns padrões, alguns mecanismos que possam intensificá-la. Né? Pensa, você torceu o joelho, sei lá, torceu o joelho e fissurou o menisco, certo? Para que você não amplie a lesão, vai haver ali toda uma limitação funcional. Não só para cicatrização, óbvio, né, pelo processo inflamatório, cicatricial e tudo mais, mas também para limitar o movimento para aquele período de cura. Então entender que se eu tenho dor, mesmo que os exames não mostrem nada, existe um desequilíbrio, de maior ou menor grau. E aí entramos na segunda etapa, que são as lesões estruturais. A maioria das pessoas que tem dor lombar já foi no médico, já fez uma ressonância ou um exame de raio-x, um tomo, alguma coisa, e constatou uma lesão na estrutura. Então eu gosto de dar esse exemplo para todo mundo, todos os meus pacientes eu dou esse exemplo. Imagina que você fez uma ressonância de coluna e viu a vértebra da sua coluna como se fosse esse carimbo. A vértebra seria o osso da coluna. A estrutura desse carimbo está normal. Você olha para ele, ele está normal. Quando a gente faz um movimento com a coluna, como é o caso do carimbo, ele se move normal. Isso aqui é perfeito, ó. Normal. Ele cumpre a função dele, no caso da coluna, de te sustentar, transferir a carga, facilitar os movimentos, entre outras várias funções, obviamente. E no caso do carimbo, carimbar. Agora, no momento em que você faz uma ressonância e vê uma alteração na estrutura, como por exemplo, um lascadinho aqui no canto do carimbo, esse lascadinho não interfere na função. O pequeno osteófito na coluna não interfere na função. Ela é um sinal do desequilíbrio, não é normal, não é aceitável, existe um desequilíbrio. Temos que ver qual é o desequilíbrio, será que é nutricional, será que é físico, será que é neurológico, qual que é a origem dele, né? Mas ele não interfere na função. Ok? Então entender que você fez uma ressonância, você vai ver a estrutura. Você não vai ver a função e nem todas as inter-relações que aquela estrutura tem com o corpo. Por isso que a pessoa muitas vezes faz exame e não acha causa, faz a avaliação clínica e não acha causa. Porque você precisa ter uma ideia do todo
que afeta a estrutura da coluna, ok? Então, lesão estrutural pode ou não doer. Uma hérnia de disco, um abaulamento, uma protusão, um osteópto, um espessamento ligamentar, uma degeneração do disco, tudo isso pode ou não doer, entendeu? Pode ou não. Porém, você ver essas alterações estruturais já indica um desequilíbrio, ou seja, existe uma causa em algum lugar, eu digo que a causa é como se fosse uma torneira, existe uma causa, que seria a torneira, aberta em algum lugar. Aquele vestígio que você viu na ressonância é parte do chão que está molhado. Você sabe que está molhado e que não é normal, mas você não sabe quem abriu a torneira. Entendeu? Da onde está a torneira? Quem abriu a torneira? Quem é a causa? Onde está essa causa? Ok? O meu trabalho é dedicado a achar a causa para que você pare de molhar o chão. Depois a gente volta e vai secando o chão e vê os estragos que aconteceu no ambiente. Ok? Isso é uma metáfora, obviamente, espero que você esteja acompanhando. Eu preciso que você entenda todo o contexto, porque você quer 5 melhores tratamentos para resolver um problema de coluna, mas você não sabe a origem da sua. Você acha que o que está na ressonância é o seu problema, você acha que porque tem dor eu tenho que tomar algo para baixar a dor, para aliviar a dor. Isso é uma... Eu não tenho palavrão para falar isso, né? Isso é uma ignorância. Pronto, vamos lá bonitinho, né? Isso é uma ignorância, mas é uma tremenda de uma... né? Começa com B, vocês entenderam? Então, a real causa de dor e sofrimento é ver da onde vem o desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode vir de todo lugar. Ele pode ser basicamente de 3 pontos. E anotem aqui, apesar disso não ser do vídeo, eu vou contar para vocês. Se você tem alguma dor, ele pode vir só de 3 situações, de 3 ambientes, vamos colocar assim. Ou o problema é você, o seu ser divino, aquele que habita esse corpo, ou o problema é seu corpo, que é a matéria que a gente vê aqui no vídeo, essa matéria pura e simplesmente feita de aminoácidos, de proteínas, certo? Ou o problema está no ambiente. O ambiente à tua volta também te adoece e também pode te causar dor. Então você tem que olhar nesses 3. A gente divide aqui no consultório o corpo em 2 fatias, o físico e o químico. O físico é o que já está realizado, você está vendo aqui, e o químico são os processos bioquímicos que acontecem dentro da sua matéria para te regenerar, para te mover, para te proteger, né? Para vários processos bioquímicos, né? Basicamente isso. Então seriam 3 pilares, no máximo 4 pilares se a gente for olhar nessa ótica, ok? Entendendo então que se a dor, e agora vamos entrar mais a fundo no produto, no conteúdo aqui do curso, né? Se a dor, de fato, ela tem uma manifestação do desequilíbrio, sem saber onde vem esse desequilíbrio. Vamos dar um exemplo agora de dor e de terapia, talvez usando já a primeira terapia como adequada, para vocês já conectarem no vídeo. Se eu tenho uma lesão de estrutura na coluna, então eu tenho uma hérnia de disco, certo? Essa hérnia ela pode ter vindo, olha como é complexo, tá? Ela pode ter vindo por um problema neurológico, e eu vou citar agora o primeiro exemplo. Você pode ter um problema, por exemplo, como uma inflamação na via respiratória, essa disfunção respiratória cria adaptações em todo o crânio, tensiona o saco dural, que é um tecido que reveste a coluna, e vai criando compensações descendências em toda a coluna, gerando geralmente no lado contrário ao distúrbio respiratório. Então, se eu tenho um distúrbio respiratório à esquerda, eu vou ter uma restrição na lombar, no quadril, no sacro do lado direito. Essa disfunção no quadril, no sacro do lado direito vai fazer uma pequena inclinação da minha coluna para a esquerda e uma rotação para a direita. Nesse vetor, você vai sobrecarregar as lombares baixas, L5, L4, S1, né? Nesse nível ali mais ou menos os discos, inclinando para a esquerda e gerando uma hérnia de disco à esquerda, dando ciatalgia na perna esquerda, formigamento e tudo mais. O que eu queria explicar com essa cadeia lesional, que eu tenho certeza que você não entendeu ela completa, e nem vou detalhar ela porque senão não vai caber no vídeo, de verdade não vai caber no vídeo. Essa cadeia lesional seria o mecanismo. O desequilíbrio começou num problema respiratório, independente do que causou o problema respiratório, a gente poderia até citar aqui, mas começou num problema respiratório e foi estourar lá na sua lombar gerando uma hérnia de disco. A hérnia que você tem lá é a lesão da estrutura que você viu na ressonância. Aí você olha, pô, o osso tá bom, a vértebra tá bom, tudo bem, mas tem uma hérnia para a esquerda. Então existe um desequilíbrio de via neurológica, pegou todo o crânio a via neural, ok? Que adaptou a parte músculo-esquelética, no caso aqui é o sacro, e gerou um dano estrutural. A dor que você vai ter é dor de origem neuropática. Dor neuropática porque existe uma compressão da inervação e uma ciatalgia. Mas a causa é uma disfunção neuropática. Complexo, não? É como eu falei, não caberia tudo num vídeo. Então, qual seria o melhor tratamento? Então, usando aqui o primeiro tratamento. Na minha avaliação, a melhor solução para o tratamento de uma dor lombar crônica ligada a uma via neural, que aqui eu dei o exemplo, ou uma via estrutural, e eu já vou aprofundar a via estrutural, a parte estrutural, não via estrutural, a lesão estrutural, seria terapia manual.
Então a primeira seria terapia manual. Exercícios feitos por um terapeuta com as mãos. Basicamente é isso. Que o que ele faz é um exercício, é um movimento. Ele pode fazer isso sozinho com as mãos, ele pode pedir para você fazer um exercício. A gente já colocaria aqui como o segundo melhor tratamento dos 5, segundo, seguramente, o exercício. Eu diria que a terapia manual é superior porque ela é mais direcionada, mais específica, ela é mais assertiva para o vetor que tem aquele problema, entendeu? Porque, por exemplo, numa disfunção crânio-respiratória, o exercício físico não vai ajudar nada. O terapeuta com as mãos, geralmente um osteopata, vai mexer no seu crânio, vai tratar a via respiratória. Então anota, melhor terapia, na minha concepção, para disfunções físicas de uma esfera neuropática, de uma esfera neural, tá? Com um componente estrutural. Estrutural já vou aprofundar um pouco mais. Seria terapia manual, pode ser osteopática ou não, aí tem vários tipos. Claro, ela tem que ser assertiva. Então, se o cara ele vai mexer na sua cervical, no seu tórax, na sua lombar e vai deixar o crânio de fora, a sua dor vai continuar. Que é o que muita gente faz. Vai num quiroprata, com o perdão da palavra se você é quiroprata, né? O quiropraxista, como o termo que você quer usar. Tratar o corpo sem tratar a cabeça é uma ignorância absurda. Ponto. Você deixar de fora o crânio numa terapia física. Ah, eu fui fazer pilates, a professora trabalha do pescoço para baixo. Seu problema pode estar justamente no crânio. E muitas vezes está. Então, primeiro é essa, segundo exercício físico. E o exercício também tem as suas ressalvas. Por quê, Murilo? Vou dar um exemplo para vocês. Num paciente que tem disfunções neuropáticas, biomecânicas, como eu citei nesse exemplo anterior, talvez seja excelente o exercício físico para criar adaptações melhores. Mas não vai deixar o fato de você ter que tratar o crânio. Você vai continuar tendo que tratar o crânio. Agora vamos dar um exemplo diferente, entrando já no terceiro e quarto melhor tratamento para a dor lombar. Se a dor lombar desse paciente for de um problema metabólico, vamos dar um exemplo. Você fez uma ressonância e viu uma degeneração gravíssima da coluna. O osso está muito mais desgastado, o disco mais desgastado, a saúde do tecido está mais desgastada do que o normal para a sua idade. Você está ali com 40 anos, mas uma coluna de 70. Só um exemplo. A causa desse problema ósseo é metabólica, é alimentar. O problema é seu intestino, é seu fígado, é seu estômago, é sua alimentação, é a sua excreção de resíduos. E se você tiver marcadores elevados no sangue, como por exemplo uma homocisteína, um PCR, um ácido úrico, uma ureia, um fator reumatoide aumentado, o exercício físico será um bandido. Sério, Murilo? Sim, um bandido. Muitos profissionais aqui já sairiam do vídeo, reclamariam, criticariam e chorariam e se esperneariam. Olha, eu quero que você entenda que se você não entende a via metabólica, o problema é seu. O problema é só seu, a sua ignorância. Quando o paciente tem um distúrbio metabólico sistêmico, a depender da magnitude desse problema, desse conflito, os resíduos que não foram excretados vão se acumular a nível articular, vão gerar inflamação sistêmica. E o aumento da atividade física, por mais que você se hidrate, por mais que você transpire, por mais que isso e aquele outro, não vai ter saúde do tecido articular, não vai ter saúde do líquido sinovial, não vai ter saúde para a regeneração muscular. Ou seja, o bônus do exercício é muito baixo, perto do ônus. E essa pessoa vai ter dor no corpo inteiro. Quantos pacientes eu atendo com distúrbios metabólicos que fazendo exercício físico pioraram? Então você tem que entender, se a sua causa ela é física, de origem mecânica, neurológica, como eu citei no exemplo anterior, terapia manual e exercício. Se a sua causa for metabólica, alimentar, então um problema de intestino, um problema de fígado, de estômago, algum distúrbio gastrointestinal, né? E essas coisas do gênero. E se você não sabe como que o intestino gera dor lombar, tem vídeo no meu canal. Dá uma acompanhadinha que você vai achar um vídeo que eu cito tudo sobre isso. Nesses casos, qual que é o melhor tratamento, Murilo? Alimentação, então você procurar uma dieta low carb, você procurar uma dieta cetogênica, você fazer um período de dieta, de dieta vegetariana ou vegana, né? Você fazer um aumento depois com o tempo de proteínas e gorduras de origem animal, fazer uma redução de produtos processados. É dieta. Pega um bom nutricionista funcional, não pega qualquer nutricionista, né? Pega um bom nutricionista funcional integrativo, você vai ver o benefício na sua vida. Porque toda a estrutura do corpo, toda a estrutura, osso, músculo, tendão, ligamento, tudo, você consegue através de matéria que você consumiu, basicamente os alimentos. Quarto melhor tratamento, já entrando nessa ótica, os suplementos. E aqui tem uma gama absurda de suplementos, não cabe aqui julgar, não é para isso que eu vou fazer o vídeo. Quarto é o suplemento, que nada mais é que um alimento direcionado. Então se você comprar um suplemento rico, por exemplo, em probióticos ou em aminoácidos, você vai ajudar seu intestino delgado. Se você comprar um suplemento rico em ácidos graxos, você vai ajudar o seu intestino grosso. É só para você entender o contexto. Os 4 melhores estão aqui. A terapia manual e exercício, que é basicamente movimento.
a suplementação e alimentação, que é basicamente o que você come, ok? Nesses 4 pontos, você já abordou 3 dos pontos que eu falei. 3 dos pontos que eu falei, que foi a parte do corpo físico, da matéria orgânica e bioquímica, certo? E você já está ajudando isso indiretamente em fatores emocionais e nos fatores ambientais. Mas vamos citar exemplos aqui dentro, fiquem tranquilos, tá? Então, essas seriam as melhores soluções. Já aproveitando esse enredo, muitas das dores lombares que as pessoas têm são projetadas das vísceras. Intestino delgado, intestino grosso projetam dores lombares mais baixas. O intestino delgado um pouco mais alto, o grosso um pouco mais baixa. Mas outros pontos da coluna, você vai ter dor projetada do fígado, do baço, dos rins, do estômago, né? Você vai ter do útero, né? Do testículo também. Então, muitas das dores que as pessoas têm, que são inespecíficas, são desconhecidas as origens, elas são referidas das vísceras. Mas o que influencia é a alimentação. Ok? Parece muito simplista, mas não é. É só isso. Tá? Agora vamos com outro exemplo. Agora para entrar na outra esfera. Isso aí seria a quinta melhor solução de tratamento. Tá? Quinto melhor tratamento na minha concepção, sem ser alimentação, sem ser suplementação, sem ser terapia manual e sem ser exercício. Dentro dos pilares da dor. Certo? Dentro dos pilares da dor. Se você tem uma dor no corpo e a estrutura está normal, então você fez ressonância, raio-x, a estrutura está impecável. Você foi num bom fisioterapeuta que entende terapia manual, não necessariamente um osteopata, ele avaliou toda a sua função e a sua mobilidade e ela parece excelente. Você foi num bom nutricionista integrativo, ele fez toda a sua alimentação, mudou a alimentação, tomou vitamina, fez tudo certo, certo? Não achou nada. Vamos supor que lá na terapia física, o osteopata, geralmente, avaliou todo o seu crânio, descartou problemas respiratórios, auditivos, laríngeos, faríngeos, bucais, que eu cito em vários vídeos. Vamos supor que seu corpo é impecável, como inúmeras vezes eu peguei aqui. O corpo da pessoa é impecável, mas ela tem dores excruciantes. E aí, doutor, qual é a causa? É fibromialgia? Não tem causa? Não é, meu querido. A manifestação daquela dor está vindo do ser divino daquela pessoa. O problema é somato-emocional. Ou energético, como a gente chama, mas isso vai confundir um pouco vocês, eu vou deixar de lado. O corpo, ele é a manifestação do todo da matéria e do ser. De você, seu ser humano, seu ser e seu corpo humano. Então você pode sim ter dores projetadas que são de origem emocional. Aí vem um detalhe, geralmente essas dores de origem emocional, meus queridos, elas são projetadas por uma glândula, que é a glândula suprarrenal. Eu cito ela algumas vezes nos vídeos, está aqui na ponta do meu dedo, essa glândulazinha aqui, ou adrenal, que é a mesma coisa. E ela vai projetar dores na lombar em alta, em transição. E pode variar com o estado de humor, como eu falei. Então, um dia que você está mais estressado, ela intensifica. Um dia que você está menos estressado, ela diminui. Porém, é importante entender, o trauma emocional foi um momento, um fato. Aconteceu na sua vida. Então, o quinto melhor tratamento é você acessar essa memória traumática problemática. Isso existe técnica para isso. Depois eu vou citar algumas terapias que fazem isso. Acessar essa memória traumática e dar um novo sentido a ela. Porque o fato, ele é o que é, ele já aconteceu, o trauma já aconteceu, o abuso, a agressão, a violência, o estupro, né, o tapa na cara que você levou, o xingão, o calote que você levou no seu negócio, já aconteceu. O problema não é o fato, é o como você vê o fato. Então, a terapia certa, ela acessa o seu inconsciente ou consciente, se é que você sabe do problema, e cria uma nova memória, um novo sentido, um novo significado para o sofrimento. Seu corpo sai do estado de simpaticotonia do emocional, né, estado de luta do sistema nervoso autonômico, e vem para o estado vagal. A glândula adrenal diminui toda a agressão que ela tem, todo o estado de estresse, equilibra os hormônios do estresse, e a dor projetada na região de transição tóraco-lombar vai embora. Terapias que fazem isso, Murilo, Theta Healing, constelação familiar. Basicamente isso, tá? Aqui no consultório quem faz isso é minha esposa, eu não mexo com essa área, eu apenas entendo do contexto. Então, 5 melhores terapias são essas. Agora eu vou dar um bônus para você. Se você chegou até o final do vídeo, você entendeu que existe um terceiro lugar. Doutor, mas você falou do ambiente, você não deu nenhum exemplo do ambiente. Pois é, meus queridos. Infelizmente, quando a gente trata um corpo humano na sua totalidade, um ser humano na sua totalidade, mesmo você às vezes descartando problemas emocionais, descartando problemas físicos e químicos, você ainda vai ter influências do ambiente. E esse ambiente pode ser uma pessoa da sua empresa, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser a cadeira que você usa, o colchão que você usa, o travesseiro que você usa, pode ser o celular na cabeceira da cama, pode ser o lugar, a cidade onde você mora, onde você trabalha. O ambiente é um problema. Vai por mim. Você não tem como dizer para mim que a energia contida numa igreja, vamos usar uma igreja ou o templo da sua religião que você queira, né? Eu vou botar desse termo geral. É a mesma energia que um presídio. Não tem como.
Não tem como. Você é energia, o seu ser divino é energia. O ambiente à sua volta te carrega ou te diminui. Se ele te diminui, o teu processo de cura, a resposta do sistema imune, a capacidade de cicatrização, o sono reparador e um monte de outras relações físico-químicas que eu poderia elencar nesse vídeo, caem por terra. Então, por mais que você não entenda como um fungo no ambiente adoece você, outro exemplo. Por mais que você não entenda como um fungo no ambiente adoece você e gera dor lombar, não é que não existe. Não é que, como você não entende, como uma pessoa com pensamentos densos, ruins e conflitos dentro de casa, estando no mesmo ambiente de trabalho que o seu, te adoece, não é porque você não entende como isso acontece na fisiologia, como que sai da pessoa, vem para o teu ser divino e materializa na sua matéria, não é porque você não sabe como que não existe. Você também não vê com os seus olhos a Wi-Fi da sua casa, mas ela funciona porque você tem um aparelho que vê. Eu sou um aparelho, eu como terapeuta, eu como profissional, eu como ser divino, sou muitas vezes o aparelho que mostra para as pessoas o que elas têm. Basicamente isso. Tá bom? Espero que você tenha entendido que dor não é a mesma coisa que lesão estrutural, que lesões estruturais você repara com terapia manual, com exercício físico, com alimentação, com suplementação e até mesmo com o ambiente e outras cositas mais que eu não citei aqui no vídeo, teria mais coisa para citar, né? A prática é procurar esses profissionais ou promover uma alimentação, exercício físico e um mindset, um pensamento, uma consciência mais evoluída, para não sofrer com o ambiente como você vem sofrendo, tá? Os melhores tratamentos eu citei, se você quer saber mais sobre soluções de tratamento, obviamente eu vou ter que te ofertar isso numa consulta. Você marca a consulta comigo, aqui embaixo tem os nossos contatos, tem os nossos materiais, você marca uma consulta presencial online. Então você procura qualquer profissional que eu citei e vai se libertar da dor e do sofrimento. Saiba que dor tem cura. Se você não achou, você não achou a causa, primeiro, você não sabe qual da via que é a sua para saber selecionar o tratamento. Selecionando o tratamento correto, a causa certa, não há como você não melhorar. Eu não jogo para os meus pacientes a proposta de melhora, eu jogo a proposta de cura. Você joga lá em cima. Cura é possível, sim, contanto que você saiba a real origem, o mecanismo e qual a melhor ferramenta que nós conhecemos, que nós temos acesso ainda hoje, apesar de várias outras que eu não citei aqui. Tá bom? Um grande abraço para você, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o vídeo da semana que vem.